alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, a nossa intérprete é a Francis e nós estamos aqui para mais uma aula de ciências do 7º ano. Nós estamos falando sobre as teorias de origem da vida e eu falei para você que hoje a gente ia entender de onde surgiu o primeiro ser vivo. Esse é o assunto da nossa aula. Antes de qualquer coisa, vamos aos nossos recados importantes. Você tem que lembrar muito de se dedicar em tudo que você for fazer. Para você poder acompanhar essas aulas que a gente está fazendo, assista às videoaulas, faça resumos no seu caderno com textos da internet, com textos de livro, utilize materiais que você tem. Para quê? Para você fixar todo o conteúdo que a gente está passando para vocês aqui nas aulas. Responda corretamente aquela atividade de presença que tem lá no Classroom. Então você assiste a aula e já vai responder para não deixar acumular muita coisa. Se você não tem acesso aos aplicativos, você pode buscar e devolver na escola, nos dias que tiver marcado, as atividades impressas. E aí você pode usar todos os materiais que estão à sua disposição para realizar essa atividade. E não se esqueça de ser feliz. Nesse momento de pandemia, de caos caótico, não se esqueça, seja feliz, ok? Vamos começar falando dos nossos objetivos de hoje. Compreender o que diz a teoria da evolução molecular. O nome já fica mais difícil quando a gente lembra das outras teorias que a gente já falou, mas não é tão complicado assim. Conhecer o experimento realizado que explica essa teoria. Entender como surgiu o primeiro ser vivo. E aí, para tudo isso ficar fixado na sua mente, não se esqueça de estar com o caderno para poder anotar todos os pontos importantes. Bora começar essa aula? Então, a gente vai falar sobre essa teoria da evolução molecular. Antes disso, vamos lembrar o que dizia a biogênese, que era aquela teoria que dizia que um ser vivo precisa ter origem em outro ser vivo. Ele não vai surgir do nada. Um outro ser vivo pré-existente vai dar origem a ele. Então, isso é o que diz a biogênese. Que aí, a gente pode parar e pensar, mas como surgiu o primeiro ser vivo se tem que surgir a partir de outro? A teoria da evolução molecular, ela foi proposta na década de 1920. E essa teoria foi dada por dois pensadores, o Alexander Oparin, que era um russo, e o John Haldane, que era um inglês. Esses dois cientistas acreditavam que os primeiros seres vivos tinham surgido a partir de uma evolução de moléculas. E a gente vai entender o passo a passo de tudo isso. De acordo com essa teoria, a vida teria surgido a partir de compostos inorgânicos, que se combinaram produzindo compostos orgânicos. E aí eu trouxe a explicação do que é isso, para você poder entender, e se você quiser anotar no caderno, fique à vontade. Os compostos inorgânicos, na maioria dos casos, são compostos que são provenientes de substâncias de origem mineral. Já os compostos orgânicos têm uma origem em substâncias que têm o carbono. Carbono é um elemento que tem na tabela periódica que basicamente está dentro da composição de todos os seres vivos. Então, quando a gente para pensar nessa teoria de Oparin e Haldane, eles acreditavam que compostos inorgânicos, compostos provenientes de minerais. Quando a gente lembra da Terra primitiva, o que tinha na Terra primitiva? Tinha vulcão, tinha descarga elétrica, tinha lava sendo espalhada, tinham vários compostos que não eram orgânicos. Mas, a partir de algumas condições, como radiação ultravioleta, como impacto de asteroides, como as descargas elétricas, foram sofrendo modificações. E essas modificações deram origem a compostos orgânicos, que têm carbono. Então, se a gente parar para pensar, lá na Terra primitiva, tudo que estava aqui era como se fosse uma panela com vários ingredientes sendo levado ao fogo. Quando você levou ao fogo, os ingredientes se modificaram e deram origem a esses compostos. Mas aí, nós temos outros pontos dessa teoria para analisar. Por muito tempo, esses compostos eles se uniram e foram formando compostos mais complexos. Então, não foi do dia para a noite. Aconteceram vários eventos, várias descargas elétricas, várias radiações ultravioletas que atingiram o planeta, vários asteroides com substâncias que vinham do espaço. E aí, aos poucos, esses compostos se misturavam.
Esses também se uniram e formaram estruturas, no caso, esses compostos mais complexos. Eles formaram as estruturas que eram capazes de controlar tanto reações químicas que aconteciam ali e eles se duplicavam. Então esses compostos, eles se juntavam, se modificavam e aí se separavam. E aí nesse momento chegou a surgir um tipo de característica, que eles apresentavam um metabolismo e uma reprodução. Então esses compostos, eles se dividiam e a partir de um certo momento eles tinham um metabolismo, um funcionamento. Eles tinham uma vitalidade, diferente dos compostos que tinham na Terra antes. E aí esses compostos depois também tinham capacidade de se reproduzir e passar adiante a característica que ele tinha. E isso a gente comprova hoje que são características de seres vivos. Então essa teoria já nos mostra de onde surgem os primeiros seres vivos. Agora vamos fazer uma atividade para fixar um pouquinho tudo isso. Você vai relacionar corretamente as teorias sobre a origem da vida com as características. Então nós temos número 1 para biogênese e número 2 para evolução molecular. Qual das duas que a gente pode colocar dentro dos parênteses? Eu vou ler para você agora cada uma e depois a gente corrige. Primeiro a gente tem, surgiu a partir de evidências de testes rigorosos realizados por Redd, Spallanzani, Pasteur e outros que chegaram à conclusão de que seres vivos surgem somente pela reprodução de seres da sua própria espécie. E a outra frase é, a vida é resultado de um processo de evolução química em que compostos inorgânicos se combinam, originando moléculas orgânicas simples que se combinam produzindo moléculas mais complexas, até o surgimento dos primeiros seres vivos. Então responde no seu caderno e a gente já volta. Estamos de volta, galera, para corrigir esse exercício muito simples. As respostas que cabem aqui, a primeira frase, ela vai lembrar a gente da biogênese, porque ali, ó, falou dos pensadores, Spallanzani, Pasteur, Redd, todos eles nós vimos nas aulas passadas. Já a evolução molecular, que é a resposta da segunda frase, é o que a gente está falando hoje, de moléculas, de compostos orgânicos e inorgânicos, e é o que a gente vai continuar vendo e entendendo agora sobre os experimentos que foram realizados. O primeiro experimento que foi realizado para comprovar isso não foi do Haldane e do Oparin. Na verdade, foi do Miller e do Urey. Esses dois, eles usaram a teoria do Oparin e do Haldane, e eles testaram em laboratório. O Miller era um aluno de uma universidade
e o Urey era um professor de química. Então os dois testaram isso num laboratório. Como que eles fizeram isso? Eles tentaram recriar as condições que eram semelhantes à Terra primitiva. Então eles usaram vários tubos de ensaio com substâncias para tentar recriar aquele ambiente de Terra primitiva. E a gente vai ver isso com calma. Esse aparelho que eles construíram era de vidro, porque o vidro é mais fácil de esterilizar e deixar sem nenhum tipo de contaminação. Eles tiraram todo o ar de dentro do vidro para que não tivessem micro-organismos, porque a gente já sabe que no ar que tem aqui em volta da gente está cheio de micro-organismos. Então eles precisaram esterilizar esse equipamento primeiro. Eles colocaram dentro desse aparelho água, aqui onde está representado pelo número 1. E eles também colocaram uma mistura de gases aqui em cima onde a gente tem o número 2. Essa água e esses gases era meio que para reproduzir o que tinha na Terra. Os asteroides caíam aqui com pequenos cristais de gelo, a temperatura aqui era muito grande, então esse gelo derretia e acabava virando água. Esses gases que eles usaram era carbono com hidrogênio, que a gente sabe que acaba virando metano, amônia e hidrogênio. Então, esses gases eles achavam que eram os gases que tinha na Terra primitiva. Eles inseriram alguns instrumentos que produziam faíscas elétricas. Então, aqui no número 3, a gente consegue ver esse equipamento. Por quê? A gente tinha muita descarga elétrica de raios, de tempestades que tinha no planeta Terra primitivo. Então, eles tentaram reproduzir isso para ver se ia dar certo. E aí, eles simularam esses raios como se fosse uma fonte para as reações químicas, já que eles acreditavam que os compostos que existiam na Terra sofriam modificações através dessas reações. Nesse experimento, eles tinham que esquentar a água, porque o planeta Terra primitivo era extremamente quente. Então, eles aqueceram a água aqui, e aí depois o vapor de água ele ia subindo aqui, e ele chegava aonde estavam os gases. E esse vapor de água se misturava com esses gases, exatamente como aconteceu na Terra primitiva. Lembra que eu te contei que a água chegava a evaporar e ficava lá condensada, antes mesmo dela cair em forma de chuva, ela já evaporava de novo. Então, um vapor de água misturado com outros gases. Esses gases, eles se condensavam e acabavam fazendo gotinhas de água dentro do equipamento deles. E essas gotinhas, elas eram acumuladas aqui embaixo, na parte número 4. E aí depois, tem um becker, que é um potinho, que vai coletar essa água. Lá na Terra primitiva, essa água que caía, ela ia caindo nas crateras que a Terra tinha. E começou a dar origem aos primeiros oceanos. Esse sistema de ficar esquentando a água, evaporar, misturar com gases, condensar e aí cair e ficar ali embaixo no reservatório, ficou sendo realizado por mais ou menos uma semana. E após esse tempo, eles analisaram os resultados. E a gente vai ver o que eles chegaram, em que resposta eles chegaram. Os testes deles comprovaram a presença de diversos compostos que não existiam na água antes. Então, a água que eles colocaram aqui no beckerzinho para ferver era só água. Depois, essa água que estava caindo aqui no outro potinho já tinha outros compostos. E esses compostos, eles deram um nome para eles, que é o nome de aminoácido. Hoje em dia, a gente tem vários conhecimentos sobre aminoácidos, mas naquela época eles não tinham tantos conhecimentos assim. Mas eles entenderam que a partir de todas essas reações químicas que aconteceram aqui, algo surgiu e esse algo teria um nome. E esse nome eram aminoácidos. E aí é que vem a chave de toda a questão, a parte interessante da aula. Com base nesses resultados, esses pesquisadores eles concluíram que seria possível produzir esses compostos orgânicos em condições abióticas, ou seja, sem a ocorrência de vida. Então, quando nós estudamos ecologia, a gente fala de ecossistema, nós temos fatores bióticos, que são os seres vivos, e fatores abióticos, que são os fatores do meio ambiente, ar, luz, solo. Então, se a gente analisar esses fatores, essas condições, a gente lembrando da Terra primitiva, pode falar da terra, da lava, das descargas elétricas, dos raios ultravioletas, tudo isso é fator abiótico.
Esses fatores abióticos puderam, então, dar uma condição para esses compostos orgânicos se modificarem. E aí, com essa modificação, a gente viu que eles produziram esses compostos moleculares, chamados de aminoácidos. Os aminoácidos, eles se unem e formam proteínas. Então, aqui nesse GIF que está mostrando para vocês na tela, você pode ver que parece uma imagem granulada, essa imagem laranja. Cada pequena bolinha dessa é como se fosse um aminoácido que foi se juntando e formou uma proteína, que é esse composto inteiro. Essa proteína está carregando uma molécula de uma substância dentro do seu corpo. No caso, as proteínas, elas são muito importantes para a composição dos seres vivos. A gente ingere proteína na nossa alimentação e o nosso corpo é recheado de proteínas. Essas proteínas, lá no tempo da Terra primitiva, eles acreditavam que elas eram arrastadas lá para o interior dos oceanos primitivos. E aí, por que elas eram arrastadas? Os aminoácidos iam se juntando e iam ficando pesados, então eles iam ficando mais para baixo. Conforme eles iam ficando lá embaixo, eles iam tendo essa capacidade de replicar, de ter metabolismo, e aí alguma coisa acontecia que parte da água englobava essa proteína, fazia uma película em volta. E essa película em volta da proteína dava origem a um tipo de substância, um princípio de um ser vivo, que a gente pode chamar de coacervado. Então, o aminoácido se junta, forma proteínas, as proteínas ficavam pesadas e iam lá para o fundo do oceano e aí alguma coisa acontecia que elas formavam os coacervados lá no fundo. Esses coacervados, eles podem ser definidos como proteínas, então, aglomeradas com moléculas de água. Agora vamos fazer um quiz. Esse aglomerado de moléculas orgânicas revestido por uma película de moléculas de água e que, na opinião de alguns cientistas, pode ser um dos primeiros passos rumo à origem da vida, se chama letra A, aminoácido, letra B, coacervado, letra C, micro-organismo e letra D, proteína. Responde no seu caderno e a gente já volta. Estamos de volta, galera! E a resposta certa desse exercício era a alternativa B. Os coacervados são aquelas moléculas que eu expliquei para vocês e que formaram, então, um princípio de vida dentro dos oceanos primitivos. Agora a gente vai retomar todos esses pontos para fazer um checklist na sua mente.
Atualmente, então, a gente acredita que a composição da atmosfera primitiva era diferente daquela que foi simulada no experimento. Eles não tinham muita base, era o primeiro estudo que eles estavam fazendo. Então, eles estimavam que eram aqueles elementos. Hoje, depois de vários estudos, a gente descobriu que tinham outros elementos na atmosfera primitiva. Se você ficar curioso, volta na aula da Terra primitiva, que lá eu te conto quais são eles. No entanto, isso não muda muito a importância desse experimento, porque o que eles fizeram foi de uma evolução muito grande na nossa compreensão sobre a origem da vida e de onde que surgiram os primeiros seres vivos. Os mares primitivos podiam ser considerados grandes sopas nutritivas, então, devido à presença dessa substância orgânica. Como formavam essas proteínas? Elas iam lá para o fundo do oceano. Lá no fundo elas tinham aquele aglomerado de água que ficava com uma película e aí surgiu então os primeiros seres vivos. A gente pode considerar que a vida surgiu na água e a água veio através daquele impacto dos asteroides que foi caindo e que foi condensando no nosso planeta. Para finalizar a aula temos mais uma atividade. Sobre o aparelho que Miller usou em suas experiências, você vai ler as frases, eu vou ler com você para ver quais delas estão corretas. A primeira diz assim: com esta experiência, Miller demonstrou que havia produção de aminoácidos em condições semelhantes às que havia na atmosfera primitiva da Terra. A número 2. Como a circulação do material por dentro do aparelho está completamente isolada do meio externo, não houve possibilidade de contaminação com outras substâncias. E a número 3. Com esta experiência, Miller também descobriu a composição química da atmosfera primitiva da Terra. Agora você vai ver quais delas estão corretas, vai marcar no seu caderno e daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta para corrigir esse exercício. A resposta certa é a alternativa A. Tanto a frase 1 e a frase 2 estão corretas. A frase 3 não está. Por que não está? Porque com essa experiência, Miller não descobriu qual era a composição da Terra primitiva. Nós descobrimos isso depois de outros experimentos que foram realizados ao longo da história. Mas esse experimento é muito importante e muito valioso para a ciência do mundo inteiro. Chegamos então no momento de nos despedir. Eu digo para vocês se cuidarem, se manterem numa rotina saudável, ajudem em casa, tenham um tempo específico para estudar, façam todas as atividades que seu professor está te pedindo, take care, se cuidem, thank you, muito obrigada por assistirem essa aula e não percam a próxima aula, a gente tem uma surpresa para vocês, ok? Esperamos vocês lá. Até mais!